O município de Penafiel assinalou os 43 anos do 25 de Abril. No dia da Revolução dos Cravos, decorreu a tradicional cerimónia de hastear de bandeiras, acompanhada de uma salva de morteiros e largada de pombos. A cerimónia prosseguiu com a já habitual sessão solene no Salão Nobre dos Passos do Concelho. O Sr. Presidente tem neste momento o 43º de 25 de Abril. Estas comemorações têm com certeza um simbolismo diferente. Sim, tem naturalmente um simbolismo diferente, os tempos são outros, mas importa sobretudo prestar atenção àqueles que são os novos perigos, os novos riscos para esta liberdade conquistada com tanto sofrimento e para esta democracia que queremos cada dia renovada e cada dia refrescada. E hoje, de facto, nós vemos aqui mesmo na Europa os riscos de extremismo, vemos uma cada vez maior radicalização de discurso, de atitude, vemos uma cada vez maior desconfiança das populações em relação à própria democracia, vemos os discursos populistas extremistas avançarem e por isso temos todos nós que dar o nosso contributo para que essas situações que põem em causa a liberdade e a democracia possam ser afastadas, possam de facto ser eliminadas neste combate. E, sobretudo, também naquele que é o nosso dia-a-dia, naquele que é o nosso espaço, podermos também ter sempre presente essa necessidade de nunca dormirmos à sombra de uma liberdade conquistada há 43 anos atrás. A liberdade, ela tem que ser diariamente reconquistada, valorizada, porque é um pouco como a saúde, nós damos valor quando sentimos falta. E é isto também que acontece com a liberdade e com a democracia. Quem não a tem, quem não pode no dia-a-dia vivenciá-la, sente a sua falta e sabe o quanto isso custa. Nós, como já crescemos neste ambiente de liberdade e de democracia, muitas vezes não a valorizamos suficientemente para estarmos atentos, para estarmos alertas a todos estes riscos. E veja que muitas vezes esses ataques à democracia acontecem em coisas simples. Acontecem, por exemplo, nas redes sociais, com os perfis falsos que agora permanentemente inundam de forma cobarde as redes para fazerem ataques torpes, falsos, de achincalhamento, e nós temos o dever, nós os que defendemos a liberdade, nós os que defendemos a democracia, de estar atentos a essas circunstâncias e de nos insurgirmos contra elas. É o nosso dever na defesa da democracia. Este aniversário também é uma data importante para se fazer balanços. Este balanço é com certeza positivo da democracia. Sim, naturalmente que a democracia tem as suas fragilidades, mas sem dúvida é o melhor regime dos que se conhecem, é aquele que nos dá mais garantias de participação, de igualdade, de oportunidades, de defesa de direitos sociais e é sem dúvida, graças à democracia, graças a tudo que ela nos trouxe, como por exemplo o poder local democrático, que o nosso país deu um salto tão grande de desenvolvimento nos últimos 40 anos. Acho que hoje ninguém tem nenhuma dúvida da importância que o 25 de Abril, a liberdade e a democracia tiveram neste desenvolvimento do nosso país, permitiram a Portugal voltar a aceder ao grupo das nações livres e democráticas, sair do isolamento em que se encontrava, integrar, por exemplo, as comunidades económicas europeias, hoje a União Europeia, e dar todo este salto de desenvolvimento nos mais diferentes domínios, na saúde, na área social, na cultura, no desporto, enfim, em todos os domínios da nossa vida em sociedade. Hoje há, de facto, apesar de todas as fragilidades que ainda existem, apesar da necessidade que temos de continuar a trabalhar por um mundo, por um país cada vez mais moderno e mais desenvolvido, hoje o nosso país é, obviamente, claramente melhor do que aquilo que era há 43 anos atrás.
Sr. Presidente da Câmara, hoje é um dia que se comemora uma luta de muitos anos e no seu discurso referenciou uma luta que para si é muito importante para a cidade de Penafiel, o IC35. Isso dias como hoje motivam ainda para lutar mais por essa obra? Com certeza que sim, porque nós procuramos ao longo deste mandato, de forma muito intensa, promover um concelho com uma maior coesão territorial. O nosso concelho tem uma grande dispersão em termos de território, é o segundo maior em termos de área do distrito do Porto, todo ele povoado, e nós sabemos que é muito mais difícil a um cidadão de Rio Mau ou a um cidadão de Castelões ou das terras de Sesimbra ter as mesmas oportunidades que um cidadão que vive aqui na sede do concelho. E ao longo deste mandato procuramos trabalhar para diminuir essa diferença, para que todos os penafidelenses tenham, na medida do possível, uma igualdade no acesso às oportunidades. E desenvolvemos algumas ações com esse objetivo, por exemplo, com a criação dos espaços do cidadão, que permitem que os nossos concidadãos possam mais facilmente tratar dos seus problemas na relação com a administração pública e com a administração local. Trabalhamos muito ao nível da rede viária, porque boas acessibilidades permitem diminuir esse distanciamento, mas há uma circunstância que nos deixa muito agastados, que é o facto do IC35 continuar apenas e só no papel. Em 2015 estava tudo pronto para que a obra fosse adjudicada, o concurso tinha já decorrido normalmente nas várias fases, porque tinha que ser submetido, faltava apenas adjudicar a obra e, lamentavelmente, o ano passado recebemos a comunicação do Governo de que a obra estava suspensa por razões de natureza orçamental. Nós não nos conformamos, já apelamos aos grupos parlamentares, já interpelamos o Governo para que reveja e para que reverta essa sua decisão. Já apelamos também ao Sr. Presidente da República para que use o seu magistério de influência, porque acreditamos firmemente que essa obra ela é essencial para o desenvolvimento de toda esta nossa região do Tâmega e Sousa e muito em particular para a zona sul do nosso concelho de Penafiel. Eu acredito firmemente que ela vai ser feita com este Governo ou com outro Governo, mas o IC35 tem que ser concretizado a bem do desenvolvimento desta nossa região. A cerimónia decorreu no âmbito da programação das comemorações do Dia da Revolução dos Cravos e contou com a participação de vários deputados que integraram a sessão com reflexões alusivas à data. Com o apoio